Vamos rezar hoje com o Santo Afonso Maria de Ligório. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, só o nome já traz um peso de sabedoria, de entrega, de uma vida cheia de propósito. A gente ouve esse nome e logo sente aquele sopro de fé no coração. Sabe, tem certos santos que a gente sente como se fossem amigos mesmo, daqueles que sentam do nosso lado na cozinha, com um cafezinho passado na hora e começam a conversar com a gente sobre as coisas da vida, sobre nossas lutas e também sobre a nossa esperança. E Santo Afonso é bem assim. Vamos rezar juntos, começando com o coração aberto. Santo Afonso, amigo fiel de Jesus e de Maria, ensina-nos a viver com simplicidade, com fé e com coragem. Dá-nos um coração manso e firme para seguir os caminhos de Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Caminha conosco, protege nossas escolhas e intercede por nós nas nossas necessidades. Amém. Santo Afonso não nasceu santo, como nenhum de nós. Ele foi gente como a gente. Nasceu em Nápoles, na Itália, no ano de 1696. Filho de uma família nobre, teve uma boa educação e seguiu o caminho do estudo e do direito. Imagina aí um jovem todo dedicado, que estudava dia e noite, querendo vencer na vida, fazer bonito para os pais, ser alguém na sociedade. Parece com a gente, né? Que corre atrás, estuda, trabalha, sonha. Ele queria ser um grande advogado, e foi. Era brilhante, sério, honesto, mas mesmo com o sucesso, lá no fundo, sentia que algo faltava. E é nessa parte que a vida começa a mudar. A gente, às vezes, também vive assim, não é? Tá tudo certo, tudo funcionando, trabalho, casa, rotina, mas o coração fica meio vazio. É como fazer tudo no piloto automático. E foi assim com ele. Até que um dia, depois de perder uma causa importante, Afonso se sentiu profundamente frustrado e percebeu que sua vida não podia se resumir àquilo. Foi então que decidiu largar tudo e seguir o chamado de Deus. Uma coragem enorme, um passo que só se dá com muita fé. Senhor, dá-nos coragem como a de Santo Afonso. Que a gente saiba ouvir quando o Senhor nos chama. Que mesmo com medo, a gente não fuja da tua vontade. E se for preciso mudar de rumo, que a gente mude confiando em ti. Amém. Santo Afonso virou padre. E não foi qualquer padre. Ele se dedicou aos mais simples, aos esquecidos, aos pobres. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, justamente para evangelizar aqueles que ninguém queria alcançar. Ele não ficava preso em igreja bonita, não. Ia para o meio do povo, pregava nas praças, fazia missões nas vilas mais pobres, olhava nos olhos das pessoas. Era um homem que entendia o coração do outro. E isso é algo que a gente precisa tanto hoje em dia, né? Gente que escute, que acolha, que não julgue. Quantas vezes a gente se sente sozinho, como se ninguém entendesse a dor que a gente carrega por dentro? Quantas vezes a gente só queria alguém para nos ouvir de verdade, sem apontar o dedo? Santo Afonso fazia isso. E mais, ele levava esperança. E quantas vezes a gente precisa de uma palavra só para seguir o dia? Só uma palavra que diga, vai dar certo, você não está sozinho. Santo Afonso, ajuda-nos a enxergar o outro com compaixão. Que a gente não se feche no nosso mundo, que possamos escutar quem precisa, oferecer nosso tempo, nosso carinho. Que sejamos luz no dia de alguém, como você foi para tantos. Amém. E tem mais. Ele escreveu muito, mas não de forma difícil ou distante. Ele queria que todo mundo entendesse. Seus livros e meditações são cheios de ternura. Ele falava muito sobre o amor de Jesus por nós, sobre a misericórdia infinita de Deus, sobre Nossa Senhora, que ele amava profundamente. Aliás, ele dizia que quem ama Maria não se perde. E nisso eu acredito com todo o coração, porque mãe é assim, segura na nossa mão e leva a gente até Jesus. Às vezes, no meio da correria da vida,
a gente se esquece de rezar, de conversar com Deus. E Santo Afonso dizia que quem reza se salva, simples assim. Não é questão de fórmulas ou palavras difíceis, é abrir o coração, é falar com Deus como quem fala com um amigo. É como a gente está fazendo aqui, agora. Meu Deus, ensina-me a rezar com sinceridade, que eu não tenha vergonha de abrir o coração diante de Ti, mesmo quando não sei o que dizer, que o silêncio seja oração. Que minha vida seja um diálogo contigo todos os dias. Amém. Uma coisa que me toca muito na vida de Santo Afonso é que, mesmo sendo doutor da igreja e cheio de sabedoria, ele era muito humilde. Sofreu muito também, especialmente na velhice. Teve problemas de saúde, dificuldades dentro da própria congregação, foi incompreendido, perseguido, mas nunca deixou de amar, nunca perdeu a fé. É aquela coisa que a gente vive também. Nem sempre ser bom significa ser compreendido. Às vezes, até fazendo o certo, a gente leva pedrada. Mas ele seguia firme, e isso me ensina muito. Na vida, a gente tem altos e baixos. Às vezes, o chão foge dos nossos pés, as portas se fecham, vem aquele medo de não conseguir. Santo Afonso passou por isso também, e mesmo assim, ele continuou escrevendo, rezando, orientando, oferecendo tudo a Deus. Ele não se entregou à tristeza, mas transformou a dor em entrega. É um exemplo para a gente nos dias difíceis, quando a gente se sente fraco, cansado. Senhor, nos dias em que eu estiver fraco, lembra-me da força de Santo Afonso. Que eu não me deixe vencer pelo desânimo. Que eu saiba te oferecer cada dor, cada dificuldade, cada lágrima. Transforma meu sofrimento em semente de fé. Amém. Santo Afonso também era um apaixonado por Jesus na Eucaristia. Ele dizia que a presença de Jesus no pão consagrado era a maior prova de amor, que ele quis ficar conosco, tão perto, tão humilde. E eu penso, será que a gente valoriza mesmo esse presente? Será que a gente se aproxima da Eucaristia com o coração cheio de gratidão ou por hábito, como quem passa por uma fila qualquer? Ele dizia que cada comunhão devia ser recebida como se fosse a última, com amor, com respeito, com alegria. E quando a gente sente que está distante de Deus, que não é digno, que falhou demais, Santo Afonso nos lembra que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro. Ele confiava demais nesse amor de Deus. Dizia que Deus não desiste da gente, que está sempre pronto para nos acolher, como um pai que corre ao encontro do filho. Jesus presente na Eucaristia, eu te agradeço por este amor que me sustenta. Que eu nunca me acostume com a tua presença. Que cada comunhão seja um encontro de verdade, uma renovação do meu coração. E mesmo quando me sinto indigno, ajuda-me a confiar que o teu amor é maior. Amém. E olha só, mesmo sendo um homem tão sábio, Santo Afonso não colocava a confiança na própria inteligência, mas sim na graça de Deus. Ele dizia que sem Deus a gente não pode nada. E como isso é verdadeiro, às vezes a gente se acha autossuficiente, acha que dá conta de tudo, mas basta uma situação difícil para a gente lembrar que somos frágeis. E que bom que temos um Deus que cuida de nós, que nos ama com paciência, que segura nossa mão mesmo quando a gente erra. Eu fico pensando, se Santo Afonso tivesse aqui hoje andando pelas nossas ruas, o que ele diria? Acho que ele entraria numa casa simples, sentaria no sofá com alguém que está sofrendo e diria: confia, reza, Deus não te abandona. Ele falaria do céu como quem fala de um lugar que já sente no coração. Ele olharia para o nosso mundo com compaixão, com ternura, e mostraria com a vida que é possível viver com fé no meio de tanta dificuldade. Santo Afonso, caminha conosco e ensina-nos a amar Jesus de verdade, como você amou. E ensina-nos a confiar em Maria, a rezar com simplicidade, a viver com coragem. Que a tua vida nos inspire a buscar o céu, mesmo com os pés no chão da vida. Amém. Ele morreu com quase 91 anos, uma vida longa, cheia de entrega, de escritos, de missão.
foi proclamado doutor da Igreja porque sua sabedoria ajudou e ainda ajuda muita gente a se aproximar de Deus. Mas mais do que títulos, ele foi um verdadeiro amigo do povo, alguém que viveu para amar. E talvez seja essa a maior missão de todos nós, né? Amar. Amar mesmo quando é difícil. Amar com paciência, com gestos simples. Amar com o olhar, com as palavras, com o silêncio. Amar como Jesus nos amou. Santo Afonso entendeu isso e deixou esse legado para nós. Então, se hoje o dia estiver pesado, se o coração estiver apertado, lembra dessa conversa. Lembra que tem um santo lá no céu que já passou por tudo isso e que intercede por nós. Lembra que rezar muda a nossa alma, que confiar em Deus transforma qualquer dor em caminho, que a fé não tira as dificuldades, mas dá sentido a elas, e que a vida, mesmo com tropeços, vale a pena quando é vivida com amor. Obrigado, Santo Afonso, por ser exemplo, por nos mostrar que a fé simples é poderosa, que o nosso coração aprenda com o seu, que a gente não desista, que a gente reze, que a gente continue, e que um dia possamos nos encontrar na eternidade, junto de Jesus e Maria. Amém. Que Deus te abençoe.